Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mastermind. Neste vídeo, quero mostrar para vocês uma história real e muito triste que aconteceu séculos atrás. Vocês estão vendo essas estátuas de pedra? Parecem pessoas de verdade, você concorda? Pois acredite se quiser, são pessoas reais que estão aí, petrificadas no tempo, e contando a história dos seus últimos minutos de vida. Você sabe por que isso aconteceu com elas? Se não, vou te contar agora como tudo isso aconteceu por causa de um vulcão enfurecido. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois sempre tentaremos trazer os melhores vídeos para você. Escreva nos comentários o que você achou dessa história. Agora sim, solta a vinheta. Era mais um dia qualquer na cidade de Pompeia, em 24 de agosto do ano de 79. O comércio abriu as portas às 8 horas, como sempre. É provável que muita gente ainda estivesse dormindo, já que na noite anterior, os moradores da cidade, como os de todo o Império Romano, tinham ido às lutas de gladiadores, peças de teatro e tomado muito, mas muito vinho. Tudo em celebração a Vulcano, deus do fogo. Uma mera e incrível coincidência com os fatos que ocorreram a seguir. Situada no pé do Monte Vesúvio, às margens do que hoje conhecemos como Baía de Nápoles, Pompeia era uma cidade próspera com cerca de 20 mil moradores. Toda murada tinha uma área urbana onde se concentrava residências e casas comerciais como padarias, bares, lavanderias, bancos e banhos públicos. Na base da pirâmide social ficavam os trabalhadores rurais, ricos e pobres, todos se achavam abençoados por morar em Pompeia. Eles acreditavam que a fertilidade da terra era um presente dos deuses e não desconfiavam que o solo tinha tanta qualidade por causa de antigas erupções do Vesúvio. Aliás, eles nem sabiam que era um vulcão, tanto que na época sequer havia uma palavra em latim para designar o vulcanismo. Para eles, o Vesúvio era apenas uma bela montanha, um calado e misterioso vizinho. Por isso, o mar agitado dos dias anteriores àquele 24 de agosto, aquela quinta-feira, era apenas mais um dia de calor. Era um pouco mais de 10 horas quando um forte estrondo foi ouvido, seguido de um abalo no horizonte. Uma densa nuvem preta de 15 quilômetros de altura se ergueu sobre o Vesúvio. Em poucos minutos, a ensolarada manhã virou noite. A fumaça do Vesúvio bloqueou completamente o sol. Impressionado com a noite no meio do dia e com o barulho, o povo saiu às ruas, curioso para ver o espetáculo. Acontece que aquela nuvem negra não era só fumaça. Junto com as cinzas, o Vesúvio lançou na atmosfera toneladas de rochas, a uma altura tão grande que algumas devem ter chegado a 10 mil metros de altura, pois elas só começaram a cair depois de alguns minutos da explosão inicial. Muita gente ficou em casa rezando, outros, mais espertos, resolveram correr, mas não adiantou muita coisa. Em Pompeia, a chuva de pedras já durava pelo menos 12 horas e praticamente toda a cidade estava soterrada sobre cerca de 4 metros de rochas vulcânicas. Quando o pior aconteceu, a escuridão das sombras das nuvens de cinza juntou-se ao negrume da noite. E porque não restaram muitas testemunhas no local, talvez ninguém tenha visto quando a parte mais letal da erupção se aproximou. Viajando a uma velocidade superior a 120 km por hora, uma avalanche de cinzas e rochas super quentes, com temperaturas que ultrapassavam os 500 graus, desceu sobre a cidade. Depois que Pompeia sumiu, os restos da cidade foram muito procurados por saqueadores. 2 séculos depois, as poucas pessoas que se lembravam da cidade a chamavam de Civita. Em 1595, o local foi descoberto por acaso durante a construção de um aqueduto. As escavações só começaram em 1748. Quando especialistas perceberam que aqueles objetos eram da tal Civita. Eles encontraram uma placa que dizia que o nome da cidade era Pompeia, e então ela novamente ganhou seu nome verdadeiro.
O que mais impressiona até hoje são os corpos das vítimas. Muitos acreditam que aquelas figuras expressivas são os rostos dos seus moradores petrificados. Na verdade, os corpos não estão mais ali, mas já estiveram. E foi com base nos moldes que eles deixaram que os arqueólogos trabalharam. Foi assim. A avalanche de cinzas e rochas formou uma espécie de cobertura que endureceu. Com o tempo, as vítimas foram decompostas e as rochas que as cobriram ficaram com espaço oco. Os especialistas rechearam esse espaço com gesso e assim conseguiram mostrar a posição dos homens e mulheres, crianças e até animais mortos durante a erupção. E essa foi a história de Pompeia e do vulcão Vesúvio, que por ironia, eles tinham um deus chamado Vulcano e que acabou destruindo sua cidade. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Isso fortalece o canal, faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas e assim faz com que nós possamos cada vez mais ficar motivados a trazer mais conteúdos para vocês. Até a próxima, meus amigos, e até mais!